Dorival, pensando que o Fortaleza hoje é um dos adversários mais difíceis de se enfrentar em casa para qualquer clube aqui no Brasil, dá para olhar esse copo meio cheio desse empate pensando na invencibilidade que o São Paulo manteve aqui hoje? É que não acende a luz aqui, desculpe. Pensar em invencibilidade num momento como esse, para nós, não tem valia. O importante é que nós procuramos o gol. Não foi um jogo tecnicamente brilhante, tanto de um quanto do outro lado, porém um jogo muito disputado. As duas equipes criaram oportunidades, buscaram o gol a todo momento. Foi um jogo limpo, nós não vimos pontapé, nós não vimos, a exceção as duas jogadas das expulsões, mas não foram jogadas assim violentas ao extremo. Eu acho que nós estamos tentando encontrar um caminho. Fortaleza já tem esse caminho consolidado há um bom tempo. Acredito eu que poucas equipes conseguirão roubar pontos do Fortaleza aqui dentro. Isso é um aspecto muito importante para uma equipe que está vivenciando um momento ainda com uma certa instabilidade, porém adquirindo uma maturidade um pouco maior, uma segurança um pouco maior. É esse o nosso trabalho, é isso que nós estamos buscando. O ponto é que ele tem que ser muito valorizado. As dificuldades de se jogar aqui são reais e em razão disso eu acredito que os jogadores estão de parabéns por tudo que tentaram fazer, por aquilo que buscaram e pela forma como se entregaram ao longo dos 90 minutos. Boa noite, Dorival. Robson Nogueira, da Rede Multicomunicação. Prazer estar falando contigo. Eu queria que você falasse para a gente quais foram os pontos positivos e negativos do São Paulo no jogo de hoje e qual foi a principal dificuldade que o São Paulo hoje enfrentou ao encarar o Fortaleza. Assim, primeiro a velocidade do jogo, né? Nós não conseguimos dar a velocidade que nós gostaríamos. Em alguns momentos nós carregamos muito a bola com alguns jogadores, infelizmente, insistindo nessa situação. Quando não acontecia, quando nós conseguíamos uma liberação rápida, uma mudança de lado, nós conseguíamos envolver a equipe do Fortaleza, chegando até o terço final do campo, onde nós procurávamos, através dos movimentos finais, de infiltração, de ataque à última linha, possibilidades de estarmos à frente do gol adversário. Eu acho que algumas oportunidades foram bem interessantes, em outros momentos não, erramos o último passe, erramos o movimento final, mas assim, de um modo geral, eu acho que a equipe teve um bom comportamento, enfrentou um adversário dificílimo, que tem já um conjunto e uma organização muito interessante. Em momento nenhum o time do São Paulo perdeu também essa organização. Eu acho que hoje as defesas prevaleceram sobre os ataques, muito mais pela postura que adotaram, né, pela forte marcação que exerceram, do que propriamente pelos ataques não buscarem o gol. Ao contrário, tanto uma quanto outra equipe buscaram a todo tempo o gol. É interessante isso. Mas eu acredito que as duas defesas estavam muito bem postadas e foram muito felizes na noite de hoje. Boa noite, Dorival. Após a vitória contra o Inter, você falou que você faria algumas trocas, né, pela sequência do São Paulo muito pesada. Hoje foram 6 em relação ao time que começou contra o Internacional. O quanto que essas trocas já estão ligadas também ao jogo do Corinthians, que é um adversário muito pesado, tem aquele marco de ser um clássico. E em 2018, até ligado a isso, você fez uma campanha muito boa de retomada em 17, mas você perde os 3 clássicos do Paulistão em 18. Quanto que você vê o peso de um clássico do tamanho de São Paulo e Corinthians para o São Paulo agora? Olha, como todo resultado, importantíssimo. Você ganhar um clássico, ele valerá os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo. É natural que tenha talvez um envolvimento emocional, pode ser, mas eu acho que nesse momento, nesse instante, são duas equipes que estão buscando um acerto e nós temos que nos respeitarmos e tentarmos fazer o nosso melhor lá dentro. Eu fico muito feliz assim. Houveram as mudanças? Sim, mas o time não perdeu em momento nenhum a organização que teve e vem tendo, os comportamentos que estão sendo pedidos aos jogadores. Prova disso é que em 6 partidas aí nós tomamos gol em apenas uma delas
E eu acho que esse já é um ponto muito importante, porque os jogadores estão respeitando muito os trabalhos desenvolvidos e estão interessados em buscarem correções. Quando isso acontece, é natural que as coisas melhorem e evoluam. Volto a dizer que, para mim, é um jogo naturalmente pesado, difícil, complicado, mas um jogo que não pode fugir a essa condição. Se ganharmos, se Deus quiser, nós vamos continuar mantendo os pés no chão, com tranquilidade, buscando aí os melhores resultados na sequência e sabendo que os 3 pontos de um Corinthians são os mesmos 3 de qualquer outra partida subsequente. Dorival, boa noite. Você falou sobre caminho, evolução, a confiança dos jogadores. Qual que é a diferença que você já nota no dia a dia, no vestiário, de hoje, em comparação ao vestiário quando você chegou na estreia do Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o América Mineiro? É difícil assim a gente fazer uma avaliação nesse sentido, porque você trabalha num todo, você não trabalha só emocionalmente os jogadores, né? Eu acho que o principal é você propor algo dentro de campo, propor soluções que eles mesmos, de repente, observem que fazendo determinados movimentos ao longo das partidas, esses movimentos serão compensados por você ter uma equipe postada, uma equipe equilibrada, uma equipe que, de repente, atacando, já inicia o combate e a marcação à equipe adversária, que não dê possibilidades de se envolver com contra-ataques adversários. Então, eu acho que isso tudo é que talvez tenha sido essa mudança. Foi proposta uma situação, nós propusemos uma condição aos jogadores, apresentamos, e eles estão acreditando, estão aceitando. É natural que ainda tenhamos aí algumas oscilações dentro de um jogo, mas vocês têm acompanhado que nós temos mudado nomes em todas as partidas e a equipe mantém a mesma postura, a mesma condição, buscando o resultado a todo momento. Quem está entrando está sabendo o que fazer em campo, a reação do companheiro de lado. Hoje mudamos praticamente os 4 homens da zaga, e mesmo assim a resposta foi muito positiva. Então, continuarmos da forma como estamos, com os pés no chão e pensando sempre no resultado seguinte, tentando colocar os melhores jogadores em campo. Eu falo isso fisicamente, clinicamente, enfim. Boa noite, Dorival. Lucas Uchoa. Dorival, sua carreira é muito longa. Até aqui nos bastidores, antes de começar a coletiva, a gente falou da sua passagem aqui no Fortaleza, 2005. Mas eu quero fazer um recorte na sua carreira. Ano passado, Ceará, Flamengo e hoje São Paulo. Você pegou o Ceará no momento de turbulência e ajeitou a casa. Pegou o Flamengo, como até aquela conversa entre você e o Mano. Eu peguei bagunçado, você está pegando bagunçado. E você ajeitou a casa. Não vou colocar o São Paulo como bagunçado. Um time faltando ajustes. Esse São Paulo de hoje já tem a cara do Dorival, ou você acredita que ainda falta mais alguns ajustes para jogar tão bem como o Ceará fez na sua passagem e o Flamengo terminou ano passado sendo campeão? Eu acho que o futebol é um conjunto, né? Você propõe soluções dentro daquilo que você observe, né? As suas limitações em observar, naturalmente, porque todos nós temos, né? Limitações em observações, mas o importante é que, observando, você proponha soluções, proponha situações, apresente situações que os jogadores acreditem, interpretem tudo isso e comecem a transformar em ações dentro de campo. Eu acho que esse é o principal objetivo de um treinador quando pega um trabalho dessa forma, como nós temos pego, né? Tanto o Ceará, com a passagem do Thiago, quanto o Flamengo também, logo após uma saída, e agora com a saída do Rogério. Mas o principal é que você tente aproveitar o máximo possível o trabalho deixado pelos treinadores anteriores. Que você não queira fazer uma revolução na equipe. Eu acho que é isso aí que tem nos levado a esse momento. E a minha carreira foi toda em cima disso. Até a minha chegada ao Santos em 2010, eu sempre peguei equipes em montagem, em início. Cheguei a pegar equipes com apenas 4 jogadores contratados quando eu ali cheguei. E, de repente, até o meio do ano, nós já tínhamos uma equipe competitiva e uma equipe que passava muita confiança. Depois da saída do Santos, eu comecei a pegar alguns trabalhos em andamento. E queira ou não, é um outro perfil, é uma outra forma de você enfrentar essas situações. Mas, de modo geral, assim, eu fico feliz porque são quase 20 anos aí, 5 deles eu não trabalhei,
por opção e encontramos aí resultados importantes ao longo da carreira. Dorival Júnior, boa noite. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN, prazer em revê-lo. Está com saúde, graças a Deus. Obrigado. No futebol anteriormente, dizia que o melhor jogador era o entrosamento. O time entrosado. Sempre o treinador gostava de repetir a escalação. Hoje o treinador não consegue. Tem que mudar porque não é máquina, é jogador. O calendário do futebol brasileiro é o maior pecado hoje para os treinadores? O calendário do futebol, e principalmente o brasileiro, ele é muito complicado. Nós temos um campeonato regional jogados por todas as equipes, a mais do que qualquer outra equipe do futebol mundial. Um campeonato regional. Então, são praticamente 25 datas a mais do que qualquer outra equipe jogue ao longo de uma temporada. Nós temos as distâncias que são impressionantes, só para vocês terem uma ideia. O Ceará e o Fortaleza andam 120 a 130 mil milhas para cobrirem o Campeonato Brasileiro, enquanto uma equipe do centro do país roda 80, 90 mil milhas. Então, só aí é uma diferença de 40 a 50, dependendo do estado que essa equipe esteja. É para vocês verem que é uma desigualdade muito grande. Você sair de 4, 5 graus, como estávamos até outro dia, chegarmos aqui hoje, com a temperatura que nós enfrentamos, com as dificuldades que nós temos. Então, assim, é uma série de fatores que fazem com que você tenha que repensar. E o principal, um jogador na minha época, por exemplo, rodava aí 9, talvez, no máximo 10 quilômetros. Isso quando acontecia, quando era um jogador muito leve para poder rodar o campo todo. Hoje, tem jogadores aí rodando 13, 14, 15, com a sequência de jogos, dificilmente eles vão manter essa possibilidade, ao contrário, abrindo situações até de lesões muito sérias. Então, o treinador tem que trabalhar dessa forma, nós não temos outro caminho, não tem outra situação. Depois da quarta partida em seguida, o camarada começa a baixar o ritmo e ficar exposto a lesões. Então, nós temos que trabalhar com todas essas alternativas e essas possibilidades. Tanto é que o próprio Fortaleza hoje tem um elenco muito bem montado, muito sólido, consistente, que é justamente para poder suportar tudo isso. Se não me engano, Fortaleza também fez aí umas 5 alterações para esse jogo. 5. Nós não temos como conviver de uma outra forma. Então, aquilo que nós tínhamos, que uma equipe jogaria 10 partidas, não, esqueça. Esqueçam que isso daí não vai acontecer tão cedo no futebol brasileiro, a não ser que nós joguemos nas 4 semanas do mês, nós tenhamos pelo menos 2 em que você jogue só domingos e domingos. Do contrário, você não consegue recuperar e nem tampouco preparar. A gente sai hoje daqui, se tivéssemos tido uma derrota com a cabeça desse tamanho, tendo que refazer uma equipe para jogar com o Corinthians. Treinamento, quando? Se nós chegaremos amanhã à noite em São Paulo, o que nós vamos conseguir fazer no sábado para jogar no domingo com o Corinthians? Então, é um absurdo. E o treinador, ele tem que assumir todas essas condições, porque é o primeiro que é questionado naturalmente. Vocês sabem muito bem. Boa noite, professor. Meu nome é Evandro Soares, sou da Rádio Expresso FM. Desculpe eu fazer uma pergunta um pouco fora do contexto da partida de hoje, professor. Eu queria saber do senhor, devido à cessão de alguns treinadores estrangeiros, o Fortaleza, nós temos um excelente treinador, Pablo Voivoda, que está fazendo um excelente trabalho, e outros clubes também. Está acontecendo também a cessão também destes treinadores estrangeiros. Podemos falar assim. Professor, o senhor acha que a CBF está sendo precipitada em já pensar em contratar um treinador estrangeiro para a seleção brasileira? Olha, eu acho que primeiro nós temos que respeitar todos os profissionais que aqui estão. É uma troca que ela é saudável. A única contestação que eu faço é que a nossa licença não é reconhecida fora do nosso país. Então, os cursos que nós fazemos na CBF, que não são baratos, eu fico imaginando um treinador da Série A, da Série B, por exemplo, que, graças a Deus, tenham a possibilidade de se formarem.
fico pensando naqueles que terminam as suas carreiras no interior do país, trabalhando em times menores, que condição terão de um dia poderem chegar a terem uma licença legalizada, justamente porque não tem como pagarem os valores pedidos pela CBF. Segundo aspecto, eu acho que nós temos excelentes profissionais dentro do país. Independente de termos aqui profissionais de fora e que tenham que ser respeitados, volto a dizer, nós gostaríamos de ter a mesma liberdade de podermos trabalhar aí fora, coisa que não podemos. Então, quando as pessoas falam, os treinadores brasileiros ficaram parados no tempo e no espaço. É mentira isso. Mentira por quê? Porque nunca foi exigido de nós uma formação. Quando eu comecei mesmo a trabalhar, no mínimo seria exigido um curso de educação física, coisa que eu tive porque eu me formei ainda quando eu era atleta. Mas a grande maioria nunca se preocupou com isso porque nunca foi exigido. Nem tampouco o curso de educação física era exigido. Se eu fosse, por exemplo, na minha época aqui, o presidente Ribamar Bezerra, eu poderia contratar o meu vizinho como treinador do meu clube, porque nada era exigido. Então a CBF nunca se preocupou com isso. Nesse momento que nós precisamos do apoio da CBF, a CBF pensa num profissional de fora. 5 vezes nós fomos campeões mundiais. 5 vezes nós fomos comandados por profissionais brasileiros. Nós tínhamos os melhores jogadores do mundo. Puta, é verdade, concordo. Mas nós fomos campeões mais de 5 vezes. Então, é porque nós sempre tivemos grandes e talvez os melhores jogadores do futebol mundial. Mas nós fomos campeões 5 vezes porque nós tínhamos também um grande comandante. Um cara que serviu de exemplo. Então, o que eu falo é isso. Se nunca nos foi exigido nada, agora nós estamos sendo cobrados por uma condição que nunca nos foi dada, de podermos nos formarmos para que fôssemos treinadores profissionais reconhecidos com uma licença hoje da UEFA, que, por conhecer todas as carências que existem entre as federações sul-americanas e a Conmebol, se aproveita desse fato para frear a nossa ida para o mundo árabe, para o mundo asiático ou para o mundo europeu. Por isso que poucos treinadores, à exceção da Federação Argentina, que largou lá na frente há mais de 30 anos, têm possibilidades de estarem trabalhando no mercado europeu. Então, por isso que a gente se questiona muito em relação a isso. Se nem a CBF, que é quem nos conduz a um curso, acredita no potencial do treinador brasileiro, quem vai acreditar? Então, é essa a única condição que nós discutimos com a própria entidade maior do futebol, que nos proporciona um curso de formação e, de repente, tira do profissional brasileiro, teoricamente, porque ainda não se consumou, a possibilidade de um desses profissionais estarem à frente da nossa seleção, o que sempre foi uma condição em que nunca abrimos para discussão, porque nós temos realmente grandes profissionais dentro do país. Independente de tudo que nós passamos aí ao longo dos anos, tem grandes trabalhos aí, tem grandes profissionais e que merecem serem respeitados pelo momento que passaram. Dorival, só aproveitando que a gente saiu do tópico do jogo e num momento tão importante, tão decisivo para o futebol brasileiro, você como um dos principais treinadores do nosso futebol, como é que você encarou essas denúncias sobre a manipulação de resultados desta semana? É lamentável tudo isso, é triste, só que eu prefiro aguardar um pouquinho para que se apurem realmente todas as situações e depois apontemos o dedo. Porque é muito fácil, muitos nomes estão sendo ventilados e, de repente, nós não temos comprovação de nada. Muitas conversas estão sendo jogadas aí ao léu, então nós temos que ter muito respeito com essas pessoas, entendemos que é um momento realmente muito delicado, porém, sem que acusemos ninguém nesse instante, até que se comprove muita coisa. Até porque nós vivemos, e não podemos nos esquecer disso, no país da impunidade. Onde muita coisa acontece e, de repente, não se dá importância. Ou melhor, se fecham os olhos. Então, se realmente tem acontecido fatos, nós temos que apurá-los até o final. E, infelizmente, caso aconteça de um ou outro
terem participado dessas situações, naturalmente, terão que ser punidos pela gravidade da situação apresentada. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença.